Olá, galera, tudo bem? Nós vamos estudar hoje Direito Internacional, tá? E, em especial, a disciplina, né, o conteúdo mais importante do Direito Internacional, que até agora nós só vimos parte dele, né, alguns apontamentos sobre ele, e agora, definitivamente, nós vamos estudar, vamos entrar a fundo nesse instituto e vamos tentar conhecê-lo com mais profundidade, tá? Os tratados internacionais são considerados a disciplina, o conteúdo mais importante, porque assim que a ONU foi criada, em meados, né, da década de 40, uma das funções secundárias da ONU, né, lembrando que a função primária dela é promoção da paz, né, mas caso ela tenha ali garantido a paz, ela teria outras funções. E dentre elas, o artigo 108 da Carta das Nações Unidas fala que seria buscar a codificação do direito internacional. E desde então, nós vamos observar que a ONU e diversos outros organismos internacionais, e também, claro, até mesmo os países, né, buscaram codificar parte do direito costumeiro internacional e, a partir de então, houve uma proliferação de tratados internacionais. Pois bem, então nós vamos estudar esse instituto aqui. De plano, eu digo a vocês que há 2 tratados internacionais que regulamentam, tá, todo o instituto dos tratados internacionais, que são as chamadas Convenções de Viena, uma da década de 60 e outra da década de 80, né? Uma inaugurou o Instituto e a outra veio acrescentar fatores novos, né, ao Instituto dos Tratados Internacionais. Bom, o primeiro passo, então, para a gente entender, né, esse Instituto é basicamente você compreender o conceito do mesmo. Entendam, senhores, que quando nós falamos em tratados internacionais, nós estamos falando de um acordo formal celebrado entre 2 ou mais, tá, sujeitos de direito internacional de poderes plenos, que serão regidos pelo direito internacional e que irá gerar efeitos jurídicos entre as partes envolvidas, né? Vai gerar obrigações e deveres entre elas. Bom, percebam que quando eu falo para vocês aqui, então, de um acordo formal, de plano, vocês têm que compreender que trata-se de um acordo escrito, que passou ou deve passar por procedimentos próprios, estabelecidos nos tratados internacionais, nas convenções de Viena, ou mesmo no direito interno, para que eles tenham, então, possam, né, surtir efeitos jurídicos, tá? Então, aqui, a gente tem muita segurança em dizer para vocês que não existe a modalidade de tratado internacional verbal, né, meramente apalavrado, isso não existe, tá? Diante da perspectiva de garantir a segurança jurídica, esses acordos, eles têm esse caráter formal exatamente para isso, para que se evite algo desta natureza, tá? Então, vejam bem, outro detalhe que deve ser mencionado aqui é que quando nós falamos em sujeitos de direito internacional de poderes plenos, nós temos que levar em mente que não são todos, não, tá? São apenas alguns deles. Em essência, os estados e as organizações internacionais, como eu vou aprofundar um pouquinho melhor para vocês aqui daqui para frente, né? Mais um pouco à frente dos nossos estudos. E vamos perceber que sempre, ao celebrar um tratado internacional, as partes envolvidas nele estão se comprometendo juridicamente no seu cumprimento. Então, por isso que nós falamos, né, neste conceito que eu passei para vocês, que vai gerar direitos e deveres entre eles, né? Esse compromisso formal, obviamente, que vai gerar. Pode ser direitos iguais, deveres iguais ou distintos, né? Mas ainda assim haverá essa relação jurídica estabelecida. E por fim,
para, né, concluir essa parte conceitual, eu lembro a vocês que todo tratado internacional vai ser regido e tutelado pelo direito internacional, né? Então, por mais que haja em cada estado normas jurídicas internas estabelecendo critérios de regulamentação dos tratados internacionais, esses tratados não podem fugir, né, à sua concepção internacionalista. Então, eles têm que estar sempre em consonância com os termos, né, e com as normas jurídicas internacionais. Por isso que nós falamos aí que eles são regidos pelo regime jurídico de direito internacional. Bom, dito isso, a doutrina ela passa para a gente uma primeira propositura de estudos tratados internacionais, que é o estudo terminológico dos tratados. Veja bem, o que é isso, basicamente? Não sei se vocês já perceberam, né, ao escutar noticiário ou ler um tratado ou outro, ou uma informação ou outra, que os tratados internacionais, geralmente, eles ganham terminologias, denominações diferentes, né? Então é muito comum você ouvir falar em carta, né, como a Carta das Nações Unidas, estatuto, como o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, acordo de livre comércio, né? Dentre Pacto de São José da Costa Rica. Então, é muito comum você ter menção ou ser direcionado ao se tratar de né, ao se fazer menção a um tratado, dessas terminologias distintas, né? Não sei se vocês já se perguntaram por que disso, mas a adoção dessas terminologias é uma proposta para que o indivíduo, antes mesmo de ler o tratado, antes mesmo de sentar e estudar o tratado, ele já tem uma boa noção de qual natureza é aquele tratado, do que ele tem a pretensão de regulamentar. Então, quando eu falo para vocês de carta, né, das Nações Unidas, ou qualquer outro tratado que for intitulado carta, então de plano vocês já vão ter um entendimento que carta, né, trata-se de um tratado internacional que vai constituir uma organização internacional, que vai criar, instituir uma organização internacional. Então, quando eu falar a vocês assim, olha, sentem aí, o dever de casa de vocês é estudar a Carta das Nações Unidas. Bom, antes de você abrir a carta, você já vai saber de plano, né, entendendo essa terminologia, que nessa Carta das Nações Unidas, dentre outras coisas, vai estar ali a constituição, a criação da organização nacional, na organização das Nações Unidas, tá? Então a carta é até um bom começo para a gente, nós já entendemos ela aqui. Quais outras terminologias que a doutrina, né, e na prática são adotadas? A convenção é muito comum também. A Convenção de Viena, como eu citei ainda nesse vídeo para vocês, né, é um bom exemplo. Geralmente, quando o tratado internacional for um tratado multilateral, tá? O que é um tratado multilateral? Um tratado celebrado por 3 ou mais partes, né? Nós falamos que esse tratado é multilateral. Então, quando o tratado é multilateral e estabelece normas gerais, o que é normas gerais? É como as normas que temos aqui, as normas jurídicas. São normas que se aplicam a todos, de forma idêntica, né? Então, se o tratado internacional é multilateral e estabelece regras idênticas a todos, nós chamamos ele de convenção. Vejam que o caso das convenções de Viena é um excelente exemplo. São tratados, né, que foram ratificados, que têm como membros mais de 40 países e que, nessas condições, então, eles são multilaterais. E o que eles tratam? Qual que é o conceito, né? O que eles pretendem normatizar? Eles normatizam como se fazer um tratado e como se executar, cumprir este tratado, né? Então, se ele realiza esses atos, então ele é, de fato, um tratado internacional que poderíamos estabelecer a terminologia de convenção. Bom, além dele,
nós também usamos a terminologia acordo. O que seria o acordo, senhores? O acordo seria todo tratado internacional de ordem econômica. Então, todo tratado internacional que tiver como objeto, né, como finalidade, alguma discussão, algum critério econômico, comércio, acordos de livre comércio, por exemplo, né, são denominados desta forma. Tranquilo? Vejam só, o estatuto é outra terminologia muito empregada. Quando nós falamos em estatuto, nós estamos falando essencialmente da constituição também, né? Então, da criação de tribunais internacionais. Vejam só, se a Carta constitui, cria uma organização internacional, o Estatuto, ele cria um tribunal internacional. Por isso, quando nós falamos do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ou Estatuto do Tribunal Penal Internacional, nós estamos falando de tratados internacionais que criaram, organizaram, definiram competências dessas instituições. Tá? Bom, também é muito comum usar a terminologia pacto. Né? Pacto de São José da Costa Rica é um tratado fundamental, importantíssimo, né? De grande referência normativa dentro do nosso ordenamento jurídico. Bom, todo tratado internacional que for regulamentar algo específico de grande importância, meus amigos, ele terá a terminologia pacto, ok? Bom, outra terminologia que eu poderia citar para vocês aqui é a terminologia concordata. A concordata é uma terminologia empregada em situações que uma das partes envolvidas é a Santa Sé, tá? Ou também conhecido como Vaticano. Então, todo tratado internacional, independente da sua natureza, se uma das partes for o Vaticano ou a Santa Sé, tá? Nós vamos dar a terminologia dele de concordata, tá? Hugo, por quê? Né? Preconceito com a Santa Sé? Não, não é, tá, galera? Nós vamos entender isso daqui a pouco, quando eu falar quem são as pessoas, né, as entidades competentes para celebrar o tratado, mas entendam desde já que a Santa Sé, ela tem características próprias que vão diferenciá-las dos demais entes, tá? E por isso, então, elas adota-se essas terminologias para elas, para diferenciá-las desde já, tá? Para concluir essa questão das terminologias, é relevante a gente citar também a terminologia protocolo, tá? Como o famoso protocolo de Kyoto, né? Na esfera ambiental lá, na década de 90, ele foi um tratado muito importante, né? Ele teve muita repercussão, apesar de efetivo efeito jurídico, aí teve muito pouco. Mas vejam bem, quando nós estabelecemos protocolo para a denominação de um tratado, nós estamos falando que, na realidade, este tratado ele é um pouco diferente dos demais, porque ele não gera deveres e obrigações. Ele gera, na realidade, um conjunto de intenções, né? Então, esses protocolos, na verdade, eles vão definir um conjunto de boas intenções que as partes têm para que futuramente hajam, de fato, um compromisso sendo firmado, né? Então é por isso que o protocolo de Kyoto não foi para frente, porque era um protocolo de conjunto de intenções na esfera ambiental, de proteção ao meio ambiente, né? Mas ele não gerava vínculo jurídico e compromisso jurídico entre as partes que o celebraram. Moral da história, né? Inúmeros países que o celebraram, depois, por questões de ordem econômica, política, resolveram não cumprir os seus termos. E quando assim não o fizeram, obviamente que este tratado acabou por perder o seu objeto e as pessoas, as entidades acabaram deixando de vez, né, este tratado de lado. Bom, isso são as terminologias que nós deveríamos aplicar, tá, senhores? Vejam bem, a doutrina ainda aponta como uma outra perspectiva de análise dos tratados os fundamentos de validade dos tratados, tá?
Os tratados, para serem válidos, para, né, poderem surtir efeito jurídico, eles têm dois critérios que devem ser respeitados sempre, tanto na sua celebração quanto na sua execução, tá? O primeiro deles está ligado ao caráter volitivo, o caráter da vontade das partes. Entende-se, tá, que nenhuma entidade dotada de capacidade para celebrar um tratado internacional pode ser obrigado a fazê-lo, ou, né, de alguma forma, ludibriado a celebrá-lo. Então, aquela historinha que vocês aprenderam no direito civil, dos famosos vícios de consentimento, né, que podem levar à nulidade de um contrato, elas também estão presentes aqui. Significa que nenhuma entidade pode, né, ser pressionada, coagida, né, a celebrar um tratado internacional. Elas têm que celebrá-lo de vontade própria, segundo seus próprios interesses, ok? Caso contrário, o tratado é nulo, como nós veremos um pouco mais adiante. Bom, além dessa questão do consentimento, o segundo critério que a doutrina adota para definir os fundamentos de validade de um tratado internacional são o caráter da boa-fé, tá? A boa-fé é uma perspectiva em que exige dos entes que vão celebrar o tratado internacional que eles ajam, né, com boa fé, sem tentar, né, atuar de forma a prejudicar as partes envolvidas. Não podem agir de má fé, né? É interessante que este regramento da boa fé ele tem impacto em outros princípios inerentes aos tratados internacionais, como o pacta sunt servanda, né? É aquele princípio norteador do direito civil aplicado ao direito internacional, em que quem se pactua ou que se pactua torna escravo, né, os que o fizeram, né? Ou todos têm o dever de cumprir os seus compromissos de boa fé. Vejam, então, a boa-fé é uma perspectiva inerente, tá, à validade dos tratados internacionais. Se é comprovado que uma das partes não agiu de boa-fé, agiu de má-fé, agiu de forma a eventualmente, né, prejudicar as partes envolvidas, veremos à frente que é, sim, uma possibilidade para levar, então, à inexecução e nulidade do tratado internacional. Tranquilo, senhores? Bom, para concluir esse vídeo, eu ainda devo lembrar vocês quem são, né, as entidades dotadas de capacidade, legitimidade para celebrar um tratado internacional, tá? Originariamente, quem tinha essa capacidade para celebrar um tratado internacional são os estados soberanos, né? Aqueles considerados soberanos, que são quais? Os que possuem os elementos constitutivos de um estado soberano, né? Território, povo e soberania, e claro, que seja reconhecido pela sociedade internacional como soberano. Se ele tiver esses 4 requisitos em mãos, ele então é dotado de capacidade de celebrar um tratado internacional. É assim que prescreve a Convenção de Viena de 69, tá? Ela fala exatamente isso. Nela, ela aceita e reconhece apenas os estados como legítimos para celebrar os tratados internacionais. Anotem bem isso, tá? Essa primeira tratado internacional, essa primeira Convenção de Viena, ela autoriza apenas os estados a celebrarem os tratados internacionais. Algumas provas que cobram direito internacional, né, tratados internacionais, exigem esse conhecimento de vocês, tá? Por quê? Porque a segunda entidade dotada de poderes plenos, dotada de capacidade, legitimidade para celebrar um tratado internacional são as organizações internacionais. As organizações internacionais, vejam só vocês, elas são legitimadas a celebrar os tratados internacionais
pela Convenção de Viena da década de 80, de 84, se não me falha a memória, tá? É nela, e somente nela, que há o reconhecimento desta legitimidade. Não seria para menos, né? As organizações internacionais são entidades autônomas, criadas pelos próprios estados, mas autônomas, que hoje são até maioria na esfera internacional, agindo, né, e atuando em prol do interesse da sociedade e do direito internacional. Então, foi reconhecido a elas também esse direito de celebrar os tratados internacionais. E, por fim, a Santa Sé, né, o Vaticano, como eu tinha citado há pouco. O Vaticano, senhores, é uma entidade também dotada de personalidade jurídica para celebrar tratados internacionais. O que vocês devem lembrar que, no entanto, o Vaticano não é um Estado soberano, tá? É uma entidade sui generis. O que é isso, Hugo? É uma entidade sem igual, tá? As características que ela possui, você não encontra em qualquer outra entidade. Percebam, senhores, que as características são quais? Eles têm parte de um conceito de soberania que você encontra em um Estado soberano. Então, eles estão autorizados a conduzir os seus atos na esfera internacional como um Estado soberano, a ter representação diplomática, a ter um chefe de Estado, que é o caso do Papa, né, que vai tratar, dialogar com outros chefes de Estado no mesmo patamar, mas a soberania deles é relativa, bastante relativa. Por quê? Porque no Vaticano, por força do Tratado de Latrão, que constituiu essa personalidade da Santa Sé, dentro do território do Vaticano, certos atos, quem é soberano para realizá-los é a Itália, né? Lembrando que a Santa Sé fica localizada numa praça pública, né? Em Roma, capital da Itália, né? Então a Itália concedeu esses direitos ao Vaticano, mas falou assim, olha, questões, por exemplo, de nacionalidade, questões, por exemplo, de direito civil, direito penal e tudo mais, quem que vai reger, né, esses regulamentos no território do Vaticano somos nós, Itália, né? Então a entidade Santa Sé tem essa personalidade sui generis, tá? Por isso que nós falamos que ela é sim dotada de capacidade para celebrar um tratado internacional, mas ela não se encaixa como uma organização internacional e nem como um Estado soberano convencional. Senhores, é isso, tá? Na próxima aula nós discutimos então as classificações que a doutrina adota para os tratados internacionais. Muito obrigado.